Como vocês sabem, as últimas eleições presidenciais foram bastante polarizadas. E uma questão que foi muito levantada entre os eleitores, influenciadores dos eleitores, é a questão dos valores, especialmente dos valores cristãos. Mas você sabe quais são os valores cristãos? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Valores cristãos. Quando pensamos nessas palavras, nós estamos pensando em algo que seja precioso segundo o critério de Cristo. São os valores que devem estar presentes na vida daquela pessoa que se diz uma seguidora dos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. São valores cristãos. Que valores seriam esses? Eu elaborei uma lista baseada no Evangelho de Mateus. Nela, nós vamos encontrar uma série de passagens onde Jesus Cristo deixa claro quais são os critérios que ele considera importantes que as pessoas devem ter e praticar. Esses são os que eu considero os valores cristãos. Obviamente, se usarmos como referência o Evangelho de Marcos, Lucas ou João, podemos encontrar uma lista um pouco diferente, pois a leitura da palavra de Deus ela se complementa. Então não vamos considerar essa listagem que elaborei como algo dogmático, como algo exaustivo, é apenas a minha leitura pessoal do Evangelho de Mateus e do que podemos extrair de ensinamento para a nossa vida com base nas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta lista, ela segue uma sequência de leitura, e não uma ordem de grandeza. O que eu quero dizer com isso? Conforme cada valor foi aparecendo nas palavras de Jesus, eles foram sendo apresentados nessa lista. Não significa que o primeiro é mais importante, o último é menos importante, ou o contrário, que o primeiro é o menos importante e o último é o grande finale. Eu estou apenas seguindo a sequência conforme eles aparecem nos evangelhos até o final do evangelho. Como eu já disse, não existe uma importância maior do Evangelho de Mateus sobre Marcos, Lucas ou João. Uma lista semelhante poderia ser feita elaborada com qualquer um dos 4 evangelhos. Apenas usei o Evangelho de Mateus como referência devido à grande importância que ele dá ao Sermão do Monte, que é a grande referência moral e ética do cristianismo. Vamos começar? O primeiro valor que eu localizei no Evangelho segundo Mateus é o pacifismo. Ele está presente, descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 38 a 41. Vamos ler juntos. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Esse texto deixa bem claro que o cristão tem que ter um espírito pacífico, não vingativo, não retributivo, não querendo pagar o mal com o mal. Jesus diz aqui claramente que não devemos resistir ao homem perverso, que se quiserem nos agredir, devemos oferecer a outra face. Se quererem nos tomar algo injustamente, devemos deixar levar ainda mais. Porque não devemos ser pessoas que possam ser dominadas pela ira. A Bíblia é clara quando fala que irai-vos, mas não pequeis. Devemos tomar cuidado para não sermos dominados pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, ainda que o motivo seja justo. Porque o cristão ele tem que ser pacifista, levar a paz, sofrer o dano de ser cristão. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele não retribuiu o mal que recebeu. Ao contrário, Jesus Cristo pagou o mal com o bem.
O segundo valor pode ser considerado por muitos como o mais importante, pois é o amor. Ele está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Amar. Não apenas amar a quem nos ama, amar os nossos inimigos. Jesus Cristo foi bem claro no seu texto quanto à extensão do amor que seus discípulos devem ter pelo próximo. Não o próximo amigo, não o próximo parente, não o próximo colega, mas qualquer um que precise dele, mesmo que sejam pessoas que o odeiem. Porque isso é o que Deus fez por nós. Porque Deus nos amou primeiro quando nós éramos pecadores, segundo a própria palavra de Deus, inimigos de Deus. Mas ele não levou em conta o tempo da ignorância e nos amou a ponto de enviar seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo espera que tenhamos esse mesmo procedimento. Então, o amor ao próximo é um supremo valor cristão. Tudo depende do amor. A palavra de Deus, ela revela o amor de Deus. E Deus quer replicar esse amor por meio da sua igreja, ou seja, por meio de mim e de você. Então, Cristo espera que a sua igreja seja pacífica, mas também seja amorosa. Que ela ame sem qualquer pré-condição. Que ela se importe, que ela cuide, que ela se interesse, que ela não suspeite mal. Porque o amor, ele supera uma multidão de pecados. Inclusive pecados contra nós mesmos. Devemos amar os nossos inimigos. Aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos desprezam, aqueles que nos ignoram, aqueles que nem sabem da nossa existência. Mas devemos nos importar com eles, porque Jesus Cristo se importou por nós. Deus se importou conosco, quando nós não sabíamos nada a respeito dele, não queríamos saber nada a respeito dele e o desprezávamos. Mas Deus nos amou primeiro e espera que a sua igreja faça o mesmo. Não é algo que é muito falado, mas Jesus Cristo trata como algo importante a discrição. Quer conferir? Vamos ler lá em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 3, e em seguida os versículos 5 e 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O cristão, ele precisa ser discreto. Porque não importa que ele cresça ou apareça, ao contrário, importa que o cristão diminua para que Cristo apareça através dele. Não fazemos nada pelo nosso próprio poder, capacidade, inteligência ou grande valor ético e moral que porventura possamos possuir. Na verdade, tudo é feito por Ele, para a glória dele. Nós somos apenas instrumentos, vasos de barro, simples e humildes, que levam o precioso óleo que do Espírito Santo para quem precisa.
Não devemos achar que somos grande coisa. Não devemos querer aparecer. Não devemos estar seduzidos por likes, comentários, curtidas. Não devemos pensar que somos grandes influenciadores. Não somos. Somos instrumentos simples, a serviço do grande artista, do grande artífice que é Deus, guiados pelo seu Espírito Santo. Importa que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, não a nós. Se nós recebemos alguma glória por alguma coisa que dissemos ou fizemos, já recebemos a nossa recompensa. Mas a recompensa do porvir é muito superior. Que não nos deixamos seduzir pela aparência. Que não queremos ser chamados por grandes títulos, grandes posições, como se fôssemos pessoas realmente importantes. Nós somos como a erva do campo. Estamos a serviço de um grande rei. Ele sim é importante. Nós somos o arauto. Ninguém presta atenção no arauto. Tem que se prestar atenção no rei a que ele anuncia, montado no cavalo, entrando pela cidade. Nós anunciamos a chegada do grande rei. E nossos atos têm que ser guiados pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus e para o benefício do nosso próximo, a quem amamos e a quem servimos de forma pacífica. Então a discrição é um valor cristão. Um outro valor surpreendente que encontramos no Evangelho de Mateus é o desapego. Ele está registrado no capítulo 6, nos versículos 19 a 21. Vamos ver o que está escrito no texto. Jesus disse: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A mensagem de Jesus Cristo é bastante clara acerca do desapego que devemos ter dos bens materiais. Em outras passagens ele fala que devemos não estarmos ansiosos acerca do dia de amanhã, do que havemos de comer ou beber, do que havemos de vestir, pois o Pai Celestial cuidará de nós. Jesus disse que devemos tomar cuidado com os tesouros da terra. Esse texto é bem claro. A cobiça, ela combate contra o espírito do cristianismo. Nós não devemos cobiçar nada, pois tudo já é nosso. O presente, o passado, o futuro, o porvir com Deus. Temos tudo porque nós temos Deus conosco. Estamos a serviço do Rei e devemos nos contentar com isso. Se nós buscarmos as coisas terrenas, como haveremos de buscar as coisas espirituais? Se nós estivermos com nossa atenção voltada para os bens materiais, como poderemos acumular os bens espirituais? Devemos estar atentos ao que Jesus Cristo está nos alertando, que a ansiedade, os cuidados dessa vida nos afastam de uma vida de fé. Porque a fé significa confiar que Deus cuidará de nós em todas as situações. Não significa que teremos uma vida fácil, ou rica ou luxuosa. Significa que Deus cuidará de nós. E como nos tornaremos pessoas mais espirituais, teremos um desapego cada vez maior das coisas terrenas. Elas se tornarão passageiras, efêmeras, como de fato são. Se olharmos os livros de história, os palácios do passado que hoje são ruínas, veremos o quanto é efêmero a glória desse mundo. Tudo que hoje vemos um dia será ruína. E as ruínas de hoje foram a glória do passado. Mas a glória de Deus permanece para sempre e nos renovará de glória em glória até sermos como Ele é. Então é importante que o cristão não esteja preso às coisas materiais, porque elas nos afastam das coisas espirituais. O cristão deve ter
desapego. Vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade que estimula a obtenção de recursos, de riquezas, gasto com coisas desnecessárias, muitas vezes fúteis, simplesmente para mostrar que somos pessoas bem-sucedidas. Mas a pessoa verdadeiramente bem-sucedida é aquela que encontrou Jesus. Porque quem encontrou Jesus não precisa de mais nada. Um outro valor muito importante é a misericórdia. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 7. Vamos ler essas duas passagens. O que Jesus tem para nos dizer nelas? Não julguem para vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Essa é uma questão muito importante. Não julguem para não serem julgados. É uma questão que divide muitos cristãos. Porque ao mesmo tempo que esse texto diz para não julgar, ao mesmo tempo nós somos tentados a querer mostrar o erro dos outros, para que as pessoas se consertem. Como coordenar essas duas tensões? A palavra fala que devemos ser misericordiosos. Ou seja, um juiz, ele não está apenas avaliando uma situação. Um juiz não é um conselheiro. Um juiz, ele está decretando uma sentença. Nós não fomos chamados para sermos juízes. Nós fomos chamados para sermos proclamadores de uma salvação, anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Sim, isso inclui apontar erros, mas isso não inclui decretar condenações. O mundo jaz no maligno, o mundo já está condenado. E nós estávamos condenados com esse mundo até que Cristo nos resgatou, e assim como nos resgatou, pode resgatar o nosso próximo também. Temos que ter misericórdia. Nós temos que ser aquele que alerta. Olha, não vá por esse caminho, vem para cá. E não aquele que diz, vai por esse caminho e se arrebenta. Não cabe a nós julgar. Não cabe a nós lavrar sentenças. Não somos juízes. Nós somos aqueles que alertam. Nós somos aqueles que avisam. Nós somos o farol que aponta a luz, mostrando que tem pedras que podem destruir navios. Nós somos aqueles que proclamam a salvação, e isso é um ato de misericórdia. Não cabe a nós dizer que uma pessoa está perdida. Não cabe a nós dizer que uma pessoa não tem jeito, não tem salvação. Cristo, no seu último momento, salvou um ladrão que estava crucificado ao seu lado na cruz. Então, não cabe a nós julgar ninguém. Porque nesse texto falou uma coisa muito séria. Com o peso que nós julgarmos o outro, seremos julgados por Deus. Porque se colocarmos na condição de juiz que só cabe a Deus, Deus usará o nosso juízo contra nós mesmos. E Jesus Cristo não disse isso apenas nessa passagem. Ele disse isso também na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Queremos realmente sermos juízes? O valor seguinte que eu encontrei no Evangelho de Mateus, registrado no capítulo 9, versículos 35 e 36, é parecido com o anterior à misericórdia, é a compaixão. O que Jesus disse sobre ela? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas,
como ovelhas sem pastor. Jesus Cristo mostra que ele se importa com o próximo. Então a compaixão, ela está em profunda conexão com o amor. Também está em profunda conexão com a misericórdia. Jesus Cristo não dá às pessoas aquilo que elas merecem, que é a condenação por seus pecados. Mas ele dá a cura, ele dá a salvação, ele dá a atenção, ele se faz presente. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E um Deus que veio abrir as portas das mansões celestiais para todos aqueles que o receberem como Senhor de suas vidas. Jesus faz isso não como uma obrigação, ele faz isso porque ele se importa com as pessoas. O texto deixa claro que Jesus tinha compaixão delas e por isso ele ia em cidades e povoados e ele ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava as enfermidades. Esse é o ministério da igreja hoje. Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e sobre toda a igreja, e hoje cada cristão é um representante de Cristo na terra e tem por missão pregar o Evangelho, ensinar e curar. Sim, nós temos poder para isso, nós temos autoridade para isso e nós temos ordenança para isso. Devemos agir como Cristo agiu, fazer como Cristo fez, sentir como Cristo sentiu, ou seja, termos compaixão do nosso próximo. Esse é um valor cristão. É um valor que é superior a qualquer outra característica de uma religião comum. Não estamos falando aqui de dogmas, não estamos falando aqui de ritualismos, não estamos falando aqui de moralidade. Nós estamos falando de algo que é íntimo e profundo, de empatia com o nosso próximo, se importar com o nosso próximo. Isto é um valor inestimável. E Cristo espera que a sua igreja reflita sobre esses valores, sobre a compaixão, sobre a misericórdia, sobre a paz, sobre o amor, sobre a discrição. Cada um desses valores vão nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo, porque essa que é a função deles. Mas esse não é o último valor, ainda mais. Outro valor tão importante quanto todos esses, e é um reflexo de cada um desses, é o perdão. Ele se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículos 32 a 35. Percebam como eu comecei no capítulo 5 e já estou no capítulo 18. Nós estamos avançando dentro do Evangelho de Mateus a cada nova passagem onde Jesus Cristo revela mais de si para seus discípulos. O que o texto nos fala aqui? Jesus contou uma parábola. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Percebam como o perdão se conecta com a compaixão e com a misericórdia. São consequências de uma vida cristã cheia da presença de Deus, transbordando do Espírito Santo. Devemos perdoar. Não basta sermos pacíficos como no primeiro valor. Temos que perdoar quem nos faz o mal, quem nos deve alguma coisa. Temos que ter misericórdia para podermos colocar o perdão em prática, sabendo que Deus nos perdoou primeiro. Qualquer coisa que alguém nos fizer de mal é menor do que aquilo que nós fizemos de mal a Deus. E Deus nos perdoou a cada um dos nossos inúmeros pecados e nos amou e nos entregou a Jesus Cristo como o Senhor Salvador e como o nosso Remedor. Então nós devemos também ter este mesmo sentimento que Jesus teve, um sentimento perdoador. Mas Robson,
eu sou ser humano, eu sou carnal, eu não consigo fazer isso. Jesus Cristo conseguiu porque ele era filho de Deus. Não. Ele colocou isso como ordenança. Mais ainda, ele diz que isso é um critério fundamental para podermos ter acesso ao Pai. Deus só nos perdoaria os nossos pecados se nós também colocássemos isso em prática, perdoando o pecado dos outros. E isso tanto é possível porque em Atos dos Apóstolos nós vemos o registro de que Estevão, sendo apedrejado, disse nos seus últimos suspiros: Pai, não lhes imputes tal pecado. Ele aprendeu a lição e colocou em prática a lição. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil perdoar, porque nós estamos lutando contra a nossa própria carne, nosso próprio desejo de justiça e de justiçamento e de vingança. É difícil, mas o Espírito Santo habita em nós, nos ajuda em nossas limitações e incapacidades. Devemos perdoar, porque isto é um valor cristão, isto é uma ordenança de Jesus, a qual nenhum cristão pode ignorar. Um outro valor cristão muito importante é a humildade. Se encontra lá em Mateus, no capítulo 20, versículos 27 e 28. O que Jesus nos diz sobre isso? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo disse que devemos ser humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não devemos querer as posições altas, o destaque, o aplauso. Devemos nos acomodar às posições humildes. Mais ainda, o cristão deve estar pronto a servir o seu próximo. Como tudo que já vimos anteriormente, cada um desses valores nos capacita a sermos bons servos de Deus e servos do nosso próximo. Quando pregamos o Evangelho, estamos servindo a Deus e servindo ao nosso próximo. Quando ajudamos alguém em necessidade, estamos servindo a Deus e servindo ao nosso próximo. Quando fazemos alguma coisa para a glória de Deus, estamos servindo a Deus. Quando temos consciência que não somos tão inteligentes quanto pensamos ser, que não somos tão ricos quanto pensamos ser, que não somos tão capazes quanto pensamos ser, que não somos tão fortes quanto pensamos ser, nós nos sujeitamos à soberania de Deus. Entregamos tudo que temos e somos nas mãos dele para ele agir segundo a sua soberana vontade. Temos que ser servos, humildes e dedicados, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas a glória é do Senhor. Devemos ser humildes. Este é um valor importantíssimo, porque evita que a vaidade suba o nosso coração, que a soberba tome conta da nossa vida e nos desviemos do santo e reto caminho. Por fim, vamos ao último valor extremamente importante, que é a vida humana. Está registrado em Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40. O que está escrito lá? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos com estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá:
Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Este é um valor sumamente importante, porque é a vida humana, o fôlego de vida que Deus colocou dentro de cada ser humano, a nossa conexão com Deus por meio da vida eterna, que pode ser para a salvação eterna ou condenação eterna, o nosso corpo físico que foi feito também para a glória de Deus. Todo o nosso ser pertence a Deus. E não apenas o nosso, como o de qualquer pessoa. Pois qualquer pessoa tem o imago Dei, a imagem de Deus dentro de si. E só por isso ela já tem uma dignidade intrínseca em si mesma. E por isso nós devemos zelar pela vida do nosso próximo. Devemos cuidar daquele que está faminto, que está com frio, que está encarcerado, que está doente, que está aflito, que está sozinho, que está com depressão, que está passando por diversas privações e provações. Deus espera que seus filhos ajam como Jesus agiu na terra. Deus espera que valorizemos a vida em toda a sua extensão. Desde aquela que está sendo carregada no ventre da mãe, até aquela que está encarcerada, justamente encarcerada pelos crimes cometidos. Toda a vida importa para Deus. E é importante que nós saibamos valorizar a vida de cada ser humano, do bebê, da criança com medo de uma bala perdida dentro da sua casa no meio de um confronto, um tiroteio entre policiais e bandidos, da pessoa que não sabe se o seu salário vai ser suficiente para comprar a comida no dia de amanhã, daquela pessoa que recebe aposentadoria e tem que escolher entre comprar comida ou comprar remédio, daquela pessoa que dorme num papelão embaixo de uma marquise, daquela pessoa que está sendo acusada dos piores crimes unicamente por ser cristão num país onde isso é considerado inaceitável. Toda vida importa. Inclusive a vida daqueles que não gostam da gente. Inclusive a vida daqueles que querem destruir a gente. Porque Deus nos enviou como ovelhas no meio de lobos. E Ele espera que esses valores que estão aqui escritos em Mateus possam formar o nosso caráter. Como vocês podem ter percebido, os valores cristãos que eu enumerei aqui são bastante diferentes daquilo que algumas pessoas poderiam imaginar. Não citei aqui a fé, não citei aqui a santidade, não que não sejam valores, mas que eles não estavam descritos claramente como tal no Evangelho de Mateus. Pelo menos eu não percebi, pode ter sido cegueira minha. Mas eu quis trazer para vocês a importância dos valores intrínsecos que Jesus Cristo proclamou, determinou e ordenou à sua igreja para que possamos viver e agir como ele viveu e agiu, pois para isso nós fomos chamados, para sermos representantes de Cristo na terra, seus arautos anunciando a vinda do grande rei que irá adentrar na história mais uma vez para resgatar a sua igreja. Enquanto isso, nós temos que viver neste mundo como Jesus viveu. Por isso são fundamentais esses valores cristãos e o somatório desses valores cristãos é que vão construir a nossa ética e a nossa moralidade. Por isso não citei questões morais ou questões éticas, porque todas elas vão decorrer da observância desses valores que Cristo nos ensinou. Porque Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E a lei já dizia quais são os valores morais e éticos que as pessoas deveriam seguir. Mas Cristo foi além disso, ao pregar o amor a todos, inclusive aos inimigos. Devemos seguir o exemplo de Jesus, porque Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso referencial, Ele é a estatura de homem perfeito a qual nós devemos a cada dia nos aproximar mais de glória em glória. A nenhum outro nome
cabe à igreja usar como referência ou modelo de comportamento, porque nenhum outro homem tem esses valores que Jesus Cristo apresentou em sua palavra. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada. Para finalizar, queria agora apresentar uma dica literária. Dessa vez é uma só. Esse livro aqui, Ética Cristã, de Norman Geisler. Nesse livro nós vamos tratar não dos valores, mas de questões éticas e morais. A guerra, o aborto, a ecologia, pena de morte, divórcio, drogas, casamento, diversos outros assuntos vão ser abordados à luz da palavra de Deus. Geisler vai apresentar 2 ou 3 posições diferentes sobre cada um desses temas e apresentar a opinião dele, qual é a opinião mais correta sobre cada um deles. Sugiro fortemente a leitura e para que vocês tirem suas próprias conclusões, se vocês concordam com a posição dele ou não. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram, deixem seu joinha. Se não gostou, façam o que vocês quiserem. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas se o conteúdo foi útil. E fiquem com Deus e até uma próxima caminhada. Tchau, tchau.